O mundo está desabando, mas tenho paz em mim. A base da minha alegria não se encontra aqui. Minha alegria é o meu Cristo que morreu por mim, mas que ao terceiro dia na morte pôs um fim. Tenha paz, a paz que Cristo traz, e mesmo que ao redor tudo pereça, você vai sorrir. Tenho paz, e agora tanto faz. Se eu morro eu vou pra Cristo, se eu vivo Cristo vive em mim. Quero pronto estar, Ele voltará para me buscar. Cristo vem pra enxugar toda lágrima. Eu vou celebrar. Quero pronto estar, declare. Quero pronto estar, Ele voltará para me buscar. Vem pra enxugar toda lágrima. Eu vou celebrar com as palmas. Ele vem, querido. Essa é a mensagem, Ele vem. Então não se preocupe, tudo vai ficar bem. Baixinho, baixinho para eles ouvirem a pregação. O mundo está desabando, mas tenho paz em mim. A base da minha alegria não se encontra aqui. Minha alegria é o meu Cristo que morreu por mim, mas que ao terceiro dia Ele pôs um fim. Tenha paz, a paz que Cristo traz, e mesmo que ao redor tudo pereça, você vai sorrir. Tenho paz, e agora tanto faz. Se eu morro eu vou pra Cristo, e se eu vivo, Cristo vive em mim. Diz, quero pronto estar, Ele voltará para me buscar. Toda lágrima. Diz mais uma vez, eu quero pronto estar. Quero pronto estar, Ele voltará para me buscar. Enxugar toda lágrima, querido. Eis que Ele vem. Oh, Cristo vem. Ele vem. E Ele virá. E nas alturas Ele voltará, querido, e nos chamará para nos encontrar com Ele. Essa é a minha e a tua alegria. A igreja. Quero pronto estar, Ele voltará para me buscar. Cristo vem pra enxugar toda lágrima. Só quem aprendeu bem forte lá em cima. Quero pronto, Ele voltará para me buscar. Vem pra enxugar, vem pra toda lágrima. Eu vou celebrar. Cristo vem, 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 vem. Cristo vem, 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 vem. Cristo vem. Diga, Cristo vem, querido. Aplauda o nome dele. Aleluia. Eu creio em Ti, entrego a Ti a minha dor, não vou fugir. Aleluia. Não estou só, Ele é maior. Maior é o que está em mim. Eu posso até chorar, mas eu jamais vou Apenas uma palavra basta, declare. Uma palavra tua e tudo volta ao seu lugar. Em Ti confio e posso descansar. Descansa no Senhor, espera no Senhor, declare. Abriu o mar, parou o sol, pelo poder que há no som da sua voz, vou me humilhar. Deus me ouvir, Ele te ouvirá e responderá mais uma vez. Eu creio em Ti,
Entrego a ti a minha dor, não vou fugir. Esperarei meu Salvador, não estou só. Maior é o que está em ti. Eu posso até chorar, mas eu jamais vou desistir. Apenas uma palavra tua e tudo volta ao seu lugar. Em ti confio e posso. Vamos cantar o poder do Senhor. Vamos cantar o que Ele pode fazer. Aleluia, declare isso, querido. Abriu o mar, parou o sol, pelo poder, guiar o som da sua voz. Vou me humilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá. Diga a Ele: abriu, parou. Há poder na sua voz, querido. Creia nele, creia nele. Levante a sua mão e declare isso. Vou me humilhar a ti, Senhor. Eu vou clamar somente por ti, Senhor. Deus me ouvirá e responderá mais uma vez. Porque Ele é fiel, e porque o seu coração nessa noite está quebrantado, está se humilhando na presença de Deus. Não é porque você merece, é porque você está humilhado na presença dEle. E Ele não resiste a um coração quebrantado, humilhado, que reconhece que é pó. Ele há de responder nessa noite. Declare: abriu o mar, pelo poder. Então Ele vai restaurar a tua família, querido. Vou me humilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá mais uma vez. Abriu, Tu és santo, Deus, Tu és fiel, e nós te adoramos, Pai. A tua voz, ela tem poder. O Senhor está olhando para nós, corações humilhados, corações que clamam, corações que necessitam de ti. Mais uma vez, levante sua mão ao céu. Mais uma vez, e responderá mais uma vez. Receba em nome do Senhor Jesus. Ele vai restaurar a tua família, querido. Aleluia. Eu quero de início então pedir que você abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Esta é uma passagem muito conhecida das Escrituras e nós vamos meditar sobre ela. 1 Samuel, capítulo 1. Faremos a leitura a partir do verso 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor,
A outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada, lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Verso 26, disse Ana a Eli: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite sobre o tema: Não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia, e um grande esportista chamado Edmund Hillary nutriu no seu coração um sonho inédito, audacioso, o sonho de escalar a montanha mais alta do planeta, o sonho de chegar no topo do Pico Everest, um monte com mais de 8.800 metros de altitude. Edmund Hillary preparou-se para aquela grande jornada da vida, mas quando ele partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou, ele não conseguiu chegar no topo do Everest. Meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra, e quando ele chegou no auditório, propositadamente as pessoas haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele chegou, olhou para a gravura, cabisbaixo, dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um instante ele esqueceu o auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste, tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo, da próxima vez eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest, deixando-nos um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que vocês têm sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que nesta noite haja alguém aqui que já tenha perdido os seus sonhos mais bonitos pelas estradas da vida. É até provável que nesta noite haja alguém aqui que já tenha visto os seus sonhos mais bonitos se transformando em pesadelos. Quem sabe até mesmo haja alguém aqui que já enterrou os seus sonhos e colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Nesta noite eu quero encorajar você a trazer de volta esses sonhos e a colocá-los na presença de Deus. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus que faz e ninguém pode impedir sua mão de fazer, do Deus que opera milagres e maravilhas ainda hoje, porque é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo. Mas é provável
que você já tenha escutado algumas abordagens tão estranhas em relação aos seus sonhos. E eu acho que se Ana fosse nossa contemporânea, ela também escutaria. Se fosse hoje, talvez Ana escutasse a seguinte abordagem: Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, você jejua tanto, você vai tanto à igreja, você é tão piedosa, mas você está doente, Ana. Seu sonho está sendo frustrado. Você é estéril, você não consegue ser mãe. Seu sonho é ser mãe. Deve ter alguma coisa errada na sua família. Você deve fazer uma análise mais meticulosa da sua árvore genealógica, porque é muito provável que haja alguma maldição hereditária incrustada aí na sua família. O que você precisa fazer é quebrar essa maldição. Só que o problema de Ana não era maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém chegaria para ela, como os amigos de Jó, dizendo assim: tio Ana, deve ter algum pecado na sua vida, ninguém sofre sem causa. Você deve ter cometido algum erro, algum equívoco, algum pecado, alguma transgressão. Se você não confessar esse pecado, você nunca vai ser curada. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se fosse hoje, talvez alguém mais audacioso chegaria para Ana para dizer o seguinte: Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida. O que você precisa fazer aí num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Com a sua Bíblia aberta comigo, no verso 5, preste atenção aí. Diz o texto que foi o próprio Deus que a deixou estéril. Olha o verso 6. Foi o próprio Deus que encerrou a sua madre. De tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária, a doença de Ana não tem a ver com pecado escondido, a doença de Ana não tem a ver com demônio, a doença de Ana tem a ver com Deus. E talvez você pergunte: bom, mas então eu não estou entendendo. Se Deus é bom e Ele é, se Deus tem o melhor para nós e Ele tem, como Deus pode adiar os nossos sonhos e os nossos sonhos mais legítimos? É sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Em primeiro lugar, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade preciosa de que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade sua não é da bênção, é do abençoador. Não é de coisas, é de Deus. Não é da dádiva, é do doador. Você poderia ter todas as dádivas de Deus. Se você não tem Deus, sua vida está vazia. Sua vida está sem propósito. Porque coisas não nos satisfazem. Nem mesmo a bênção nos satisfaz. Quem nos satisfaz é o abençoador. Nós estamos vivendo uma geração, queridos, que mudou o eixo do Evangelho. O Evangelho é cristocêntrico. Hoje o eixo mudou-se para o antropocentrismo, o homem no centro. Hoje o que se escuta não é mais que o homem está a serviço de Deus, mas é Deus quem está a serviço do homem. Não é mais que a vontade de Deus deva ser feita na terra, mas que a vontade do homem tem que prevalecer no céu. Mas esse não é o Evangelho. O Evangelho é cristocêntrico, é centralizado em Cristo. Então, quando nós colocamos coisas no lugar de Deus, Deus adia os nossos sonhos, para nós entendermos que Deus precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida, na nossa agenda e no nosso coração. Segundo lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que tudo que somos e tudo que temos veio de Deus, é de Deus e deva ser devolvido para Deus. Ana disse o seguinte para Eli: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse tido esse entendimento, Samuel teria se tornado um ídolo na sua vida. A vida dela teria gravitado ao redor de Samuel. Às vezes nós pedimos para Deus uma bênção e Deus nos concede, e depois de recebermos a bênção, transformamos-la em um ídolo. Eu explico. Pedimos para Deus prosperidade, e Deus dá prosperidade. A bênção de Deus enriquece, com ela não tem desgosto, é Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas, mas aí a pessoa começa a prosperar, e ela não tem mais tempo para Deus.
Ela não pode ir mais numa reunião de estudo da Bíblia, não pode ir numa reunião de vigília, de oração, ela não pode mais frequentar um grupo familiar, ela está tão ocupada cuidando das bênçãos, que não tem tempo para o abençoador. Ela transformou a bênção num ídolo, ela substituiu o abençoador pela bênção. Você precisa entender que tudo o que você tem veio de Deus, tudo o que você tem é de Deus, e tudo que você tem precisa ser devolvido para Deus. A casa que você mora é de Deus, o carro que você anda é de Deus, o trabalho que você tem é de Deus, o salário que você recebe é de Deus, a saúde que você tem é de Deus, a inteligência que você tem é de Deus, a família que você tem é de Deus, tudo é de Deus. Então coloque o melhor daquilo que Deus lhe tem dado de volta no altar de Deus. Terceiro lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque os planos de Deus são melhores do que os nossos sonhos. Qual era o sonho de Ana? Apenas ser mãe. Qual era o propósito de Deus para Ana? Que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Às vezes você endereça a Deus a sua oração e ela não chega na hora que você quer, do jeito que você quer. E às vezes, sabe por que Deus não atende a sua oração? Porque Deus olha para você e diz assim: meu filho, minha filha, você está pedindo um pouco demais. Eu tenho planejado coisa melhor para você, eu tenho preparado coisa melhor para você. Às vezes, quando Deus fica em silêncio, não é que Ele está inativo, é que Ele está preparando algo maior e melhor para nós. Porque não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. A Bíblia diz que aos seus amados Deus os dá enquanto dormem. Deus não dá o que você pede, Deus dá o que você precisa. Foi isso que Jesus nos ensinou a orar: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-lhe-á. Às vezes nós lemos isso contrário, às vezes a gente lê assim: todo que pede recebe o que pede. Jesus nunca ensinou isso, nunca ensinou. E ai de nós se eu tivesse ensinado. A Bíblia diz que nós nem sabemos pedir como convém. Então Deus não dá o que você quer, Deus dá o melhor, Deus dá o que você precisa. Os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais elevados, o propósito de Deus é o melhor para a nossa vida. Deus tem um tempo certo de agir, e nem sempre Deus faz o que nós imaginamos, Ele faz melhor, porque Ele é Deus. Quarto lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, soberano, livre, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Se você ler no capítulo 2 aí, versículos 6 a 8, Ana vai dizer que Deus é o Deus que dá a vida, Deus é o Deus que tira a vida, Deus é o Deus que exalta, Deus é o Deus que humilha, Deus é o Deus que pega o pobre necessitado e o faz assentar-se entre príncipes. O que eu acho interessante é que hoje tem muita gente que em nome de uma fé robusta beira a blasfêmia. Quando chega para Deus com petulância e diz: Deus, eu decreto, Deus, eu determino, Deus, eu exijo, Deus, eu proíbo, e ai de Deus se não atender. Dá até a impressão que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono, que Deus está assentado aos seus pés. A Bíblia diz que Deus é soberano, que Ele está assentado num alto e sublime trono, diante dele até os serafins cobrem o rosto. Deus não pode ser pressionado por ninguém, Deus não pode ser colocado contra a parede, Ele é Deus, Ele é Deus. Por outro lado, quando Deus faz, ninguém pode impedir a mão de Deus de fazer. Há muitas pessoas que dizem: não, o tempo dos milagres acabou, o tempo dos prodígios ficou lá para trás, e parece até que nós cremos num Deus de museu, até parece que cristianismo são peças de um museu, de coisas antigas, de relíquias do passado. Não, Deus é o mesmo, Deus faz tudo quanto Ele quer, onde Ele quer, com quem Ele quer, da forma que Ele quer, e não tem que pedir licença para ninguém, porque Ele é Deus. Eu creio que hoje Deus pode intervir na sua vida.
Deus pode fazer milagres na sua família. Deus pode manifestar-se a nós nesta noite de uma forma prodigiosa. Eu acho que Ana, como crente que era, ela deve ter procurado todos os recursos da medicina da época para se tratar. Eu acho até mesmo que, como toda mulher gosta de andar com a bolsa tiracolo, e todas andam mesmo, ela devia andar com os últimos exames da junta médica de derramar nessa bolsa, dizendo o seguinte: Ana, não tem jeito, filho, não tem cura, desista desse negócio de ser mãe, não, é impossível. Mas Ana entendia uma coisa: se Deus quiser, tem jeito. A última palavra não é da ciência, a última palavra é do Deus vivo. Para Deus não é impossíveis, para Deus não tem causa impossível. Deus pode tudo quanto Ele quer. Então nunca desista de seus sonhos. Há alguns anos eu fui fazer uma visita no Hospital Militar em Vitória, e quando eu estou me aproximando da porta do hospital, duas pessoas em pé no portão. Quando eu chego, eram pessoas da minha cidade, Nova Venécia, interior do Espírito Santo, capital mundial do granito, atualmente. E dentre essas três pessoas estava uma moça de 19 anos chamada Sarita. A Sarita estava com um câncer já em estado quase terminal, que havia tomado todos os seus órgãos vitais, e os médicos da minha cidade, não podendo mais dar continuidade ao tratamento dela lá na cidade do interior, mandaram-na para Vitória, porque ela tinha que ser internada num CTI. Ela não tinha plano de saúde, e ela chegou no hospital, não tinha vaga no CTI. Eu entrei no hospital, era amigo do diretor do hospital, conversei com ele longamente e dizia: eu não posso receber essa moça aqui, porque não tem vaga, eu não posso tirar ninguém para botá-la, aqui hoje não tem jeito. E frustrado, eu retorno à porta do hospital e digo: Sarita, não pode receber você aqui hoje, não tem vaga. Mas nós podemos fazer uma coisa, nós podemos pedir ao Deus que tem jeito para tudo. E ali na porta do hospital eu impus as mãos sobre a Sarita e disse: Deus, aqui não tem vaga para essa moça, mas se tu quiseres, tu podes curá-la, Senhor, porque para ti não é impossíveis. Quando eu termino de orar, aproxima-se um jovem e diz: essa moça tem um primo que é médico em outra cidade, aqui do estado, e lá tem CTI. Pegamos o telefone, ligamos para o doutor Edilson, e ele disse: pode trazer minha prima para cá, aqui tem vaga. E ela imediatamente foi para aquela nova cidade. Quando ela chega, ele pega os exames, constata a gravidade do problema, bota a Sarita numa maca, como de costume, começa a palpar o seu ventre, acha muito estranho, submete a Sarita aos mais rigorosos exames, não tinha absolutamente mais nada no seu corpo. Naquele mesmo dia, Sarita foi liberada para voltar para sua família, para sua cidade, completamente curada. Isso porque quando Deus quer, tem jeito. Eu não estou falando para você que todas as pessoas pelas quais eu e você vamos orar, que Deus vai curar, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se Deus quiser, tem jeito. Para Deus não há impossíveis. Portanto, não desista. Mas se você notar, a Ana tem que enfrentar alguns assassinos de sonhos. E cuidado com as pessoas que estão à sua volta, porque elas podem lutar contra os seus sonhos. E Ana teve que lutar com 3 assassinos de sonhos. Primeiro, a sua rival Penina. A mulher a provocava, irritava, toda vez que Ana ia para a igreja, a Penina provocava, irritava, Ana chorava, perdia o apetite e entrava em depressão. Eu não sei o que é que Penina dizia para Ana, mas uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher de Deus, que gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros, gente de Deus é bálsamo. Mas eu acho que Penina devia dizer o seguinte para Ana: Ana, você é tão crente, você ora tanto, você vai tanto à igreja, está aí doente. Eu não oro igual a você, não sou crente igual a você, não vou à igreja igual a você, estou aqui com saúde. Se esse negócio de ser crente mesmo funcionasse, você não estaria aí doente. Você conhece gente assim? Cuidado com essa gente, são assassinos de sonhos. Não permita que as pessoas roubem os seus sonhos. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. A Ana subia todo ano para lá, todo ano. Lá estava Eli, Rofini e Finéias. Não consta a Bíblia que nenhuma dessas idas, nem Eli, nem Rofini, nem Finéias, falasse com Ana, orasse por Ana, chorasse com Ana.
A primeira vez que o sacerdote dirige a palavra a Ana é para sacar contra ela um libelo acusatório, chamá-la de bêbada dentro da igreja. Eu acho, pastor Flávio, que se a Ana fosse da igreja nazarena, eu acho que ela ia sair da igreja. Se ela fosse presbiteriana, eu tinha certeza. Eu acho que ela faria um pouco mais. Ela ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Já pensou um negócio desse? Uma mulher de Deus ser chamada de bêbada dentro da igreja? Só que Ana não era aquele tipo de crente cristal. Conhece crente hipersensível? Eu acho que aqui não tem ninguém assim. Qualquer coisa se melindra. Ana era mulher madura espiritualmente. Disse, não, meu senhor, não estou bêbada não. Eu estou derramando a minha alma perante o meu Deus. Não me trate como uma filha de Belial. Cuidado para que os seus sonhos não sejam tirados de você, nem mesmo dentro da igreja. Mas a terceira pessoa que quis destruir os sonhos de Ana foi o seu marido, Eucana. Eucana era um maridão, sabe? Amoroso, provedor, companheiro, solidário. A única coisa que Eucana não tinha era sensibilidade espiritual para crer em milagres. Isso era demais para a cabeça dele. Eu conhecia a história da Bíblia, sabia que Deus havia curado Rebeca, Sara, mas ele não ora com a sua mulher. Não consta que ele tenha orado com ela, por ela, como fez Isaac orando por sua mulher Rebeca há 20 anos. Mas diz aí o versículo 8, que um dia ele se cansa de ver a sua mulher chorando pelos cantos da casa, e diz, vem cá minha filha, preciso bater um papo com você. Eu vou parafrasear essa conversa. Acho que foi mais ou menos assim, Ana, vem cá, minha filha, desista desse sonho. Eu não aguento mais ver você chorando aí pelos cantos da casa. Você está obcecada por isso, está virando uma obsessão doentia, uma patologia na sua vida. Você não sabe, minha filha, que não tem cura, que a junta médica de Ramá já deu o diagnóstico que não tem cura. Para que você insiste com Deus numa causa perdida, Ana? Larga a mão desse sonho. Aliás, mulher, você não está nem curtindo o maridão que você tem. Você não sabe que eu sou melhor que 10 filhos para você? Se fosse hoje, ele diria assim, Ana, pense em mim, liga para mim, chore por mim, Ana, não chore por ele. Assassino de sonhos. O que você vai fazer quando os seus sonhos estão sendo adiados? 3 coisas Ana fez. Primeiro, se o seu sonho está sendo adiado, continue crendo, continue esperando, continue orando, continue jejuando, persevere um pouco mais, chore um pouco mais, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, espere um pouco mais, não desista. Quantas pessoas que desistiram cedo demais? Quanta gente que já jogou a toalha cedo demais, que já entregou os pontos cedo demais? Persevera um pouco mais. Às vezes nós desistimos no limiar da vitória. Eu me lembro de que quando o pastor metodista Norman Vincent Peale escreveu o seu primeiro livro, Poder do Pensamento Positivo, ele procurou uma editora para publicar o livro e ficou muito frustrado que não encontrou nenhuma editora interessada no livro. Ele voltou para casa, jogou os rascunhos no lixo e disse, no lixo vão ficar os meus sonhos. Dona Ruth, sua mulher, mais crente, mais otimista do que ele, disse, eu vou lutar pelos seus sonhos, eu creio neles. As mulheres são mais crentes que os homens, mais otimistas. Pegou os rascunhos do lixo, bateu de porta em porta, até que encontrou a editora interessada no livro. Resultado? Esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares. Estavam no lixo. Não desista, não desista. Na saga da política americana tem um camarada que me impressiona muito, Franklin Delano Roosevelt. Esse camarada estudou em Harvard, Colômbia, entrou na política e fez uma carreira brilhante, mas ele tinha um sonho, ser presidente dos Estados Unidos da América. Com 39 anos de idade, ele sofreu poliomielite e foi para uma cadeira de rodas paraplégico. Alguém se aproxima dele e disse, numa cadeira de rodas você nunca vai ser presidente dos Estados Unidos da América. Ele disse, eu nunca vou desistir. Foi o único homem até hoje que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente. Não desista, não desista. Segundo lugar, o que Ana fez? Tomou posse das promessas da palavra de Deus. O mesmo profeta que falara para ela uma tolice,
chamando-a de bêbada, agora abre a boca, é um profeta de Deus mesmo, quando diz, vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa, essa palavra ela acolheu, essa palavra ela hospedou no coração, e essa palavra trouxe cura e libertação para Ana. E notem vocês que Ana teve duas curas distintas. Quando ela ouviu e obedeceu a promessa, Deus curou a alma dela, as emoções dela, e houve um brilho na sua face. Mas diz o texto que ela desceu com seu marido para Ramá, coabitou com seu marido, Deus se lembrou dela, ela concebeu e deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Em outras palavras, em Siló Deus curou sua alma, em Ramá Deus curou seu ventre. Em Siló ela creu, em Ramá o milagre aconteceu. Você quer vitória na sua vida? Não escute os profetas do caos, não escute os arautos do pessimismo, não escute os embaixadores da incredulidade. Creia nas promessas de Deus, porque em todas elas nós temos o sim e o amém de Deus. Finalmente, queridos, o que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Ana nos ensina que nós devemos voltar às trincheiras da luta. Você para perceber uma coisa, depois que ela escutou a palavra e creu na promessa, ela parou de chorar, ela saiu dos quartos escuros, ela voltou a viver, ela voltou a relacionar-se com seu marido. E hoje eu quero dizer para você algo muito importante. Você e eu cremos na mesma verdade, que Deus é soberano. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Nós não cremos em acaso, nós não cremos em azar, nós não cremos em sorte, nós não cremos em determinismo, nós não cremos em misticismo, nós não cremos em olho gordo, nós não cremos em nada disso. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Portanto, volte a crer, volte a viver, volte a cantar, volte a esperar a manifestação poderosa de Deus na sua história e na sua vida. Há um estadista americano que disse que viver é como andar de bicicleta, só cai quem para de pedalar. Se você parar de pedalar, você cai. Se você parar de crer, meu amado irmão, você enfraquece mesmo. Se você parar de ler a Bíblia, você perde o entusiasmo mesmo. Se você parar de orar, você perde o poder. Se você parar de frequentar a igreja, você enfraquece na fé. Meu irmão, prossiga, em nome de Jesus, prossiga, porque Deus tem o seu tempo de agir. Há um escritor que eu leio, embora não seja evangélico, e gosto muito de ler, chamado Og Mandino. Se você não leu, pelo menos o maior vendedor do mundo, vale a pena ler. Mas o que me impressiona em Og Mandino é que com 35 anos de idade ele estava falido, bêbado, abandonado pela mulher, jogado numa sarjeta. 10 anos depois, estava escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. E eu fico imaginando, pastor Flávio, que se uma pessoa consegue viver com otimismo não sendo crente, e nós, povo de Deus, que podemos dizer, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. No seu livro autobiográfico, Og Mandino tem uma dica para nós de como começar o dia animado. Que crente tem que começar o dia animado? Você tem que abrir a janela do seu quarto de manhã e dizer, Deus, pode ser hoje, Deus. Aquela expectativa de anos, aquele sonho de anos, Deus, pode ser hoje. E a dica dele é muito simples. Você quer começar o seu dia animado? Dizer, faz o seguinte, logo de manhã, abra o melhor jornal da sua cidade. Por favor, não comece a leitura na página política, isso vai deprimir você. Pula essa página rapidinho. É claro que você não vai querer começar o seu dia lendo as páginas econômicas, porque a inflação está aí mostrando a carranca, e a economia parece que não está muito legal, e você vai ficar deprimido. Então pula essa página também. É claro que você não é tão corajoso a ponto de querer começar o seu dia lendo as páginas policiais, você vai ficar com medo de sair de casa. Então pula essa página também. Bom, você não deve categoricamente começar o dia lendo as páginas esportivas, porque de repente você é torcedor do Guarani, está querendo cair até para a terceira divisão, você vai ficar meio deprimido, então pula essa página também. Logo. Você quer começar o seu dia animado? Faz o seguinte, comece a leitura na página do obituário, a lista das pessoas que morreram. Só um detalhe, você tem que ler tudo, até os nomes menores, lê tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista.
Você vai descobrir que as pessoas que estão nesta lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas elas estão mortas. Você vai descobrir que você está vivo, e se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Esta mensagem tem um sabor especial para mim, porque eu sou fruto de um sonho. Meus pais viviam num lugar muito pobre mesmo, no interior do Espírito Santo, nos idos de 1958. Naquela época não tinha estrada, não tinha carro, não tinha recursos médicos. E a minha mãe estava grávida do seu último filho, em estado adiantado de gravidez, quando caiu gravemente enferma. Meu pai percebeu que ela não suportaria uma viagem de padiola, um lençol amarrado num varal e 2 pessoas carregando pela trilha 40 quilômetros, onde ficava o farmacêutico. Então ele mandou chamar o farmacêutico, ele veio, a examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito doente, ela está muito fraca, e a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. Naquele momento de desespero, de angústia, meu pai disse: o senhor tem que me ajudar. E o farmacêutico respondeu: a única chance de salvar a sua mulher é sacrificar a criança. Se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança. E a minha mãe tomou uma outra decisão. Ela disse: eu não desisto desse filho, eu não abro mão desse filho, eu estou pronta a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto desse filho. E naquele momento ela faz um voto para Deus, diz: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu quero consagrar este filho para o Senhor, para ele ser um pastor, um pregador da tua palavra. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça, trabalhando na enxada. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Desde cedo eu tinha uma sede imensa de estudar, mas não tinha livros na minha casa, só tinha um dicionário velho. E com 10 anos de idade eu comecei a decorar aquele dicionário. Eu entrei na escola com 8 anos, com 12 anos eu terminei a escola primária e não tinha mais nada para fazer na minha região, nunca ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária. Com 12 anos eu não sabia o que era luz elétrica, com 12 anos eu não sabia o que era uma televisão, com 12 anos eu não sabia o que era uma cidade. E a minha professora que me alfabetizou, por providência divina, estava se mudando desse lugar para a capital do estado, e sabendo do meu sonho de estudar, ela me perguntou: você tem coragem de vir comigo? E eu disse para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. E com 12 anos, eu que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, subi na carroceria de um caminhão, fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas com 4 cômodos, com 10 pessoas. E foram tempos dificílimos na minha vida, dificílimos. Muitas vezes eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim. Eu não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Muitas vezes eu saía chorando com fome. Muitas vezes eu acordei com fome e não tinha farinha para comer, não tinha açúcar para comer, e eu dormia chorando de fome. Mas eu tinha um sonho, queria lutar por ele. A minha mãe sabe que nunca me contou o projeto dela com Deus, porque ela orava e dizia: Deus, o Senhor faça uma obra na vida dele, para que ele não seja sugestionado pela minha história. Meu sonho de criança era ser político e advogado. Eu não perdi um comício por nada. Enquanto as luzes da praça não apagavam, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título, me filiei num partido, até o dia que Deus pôs a mão sobre mim, me chamou para o ministério. Eu abri mão dos meus sonhos e abracei o projeto de Deus na minha vida. E hoje eu entendo uma coisa: não tem nada mais sublime no mundo do que ser pastor, que ser ministro do Evangelho, que ser pregador da palavra de Deus. Antes da minha mãe morrer, ela me chamou à casa dela e me disse algo que eu nunca vou me esquecer. Ela me disse: meu filho, ao longo de todos esses anos, eu nunca deixei de me levantar da minha cama e orar por você, para que Deus capacitasse você, para que Deus ungisse você,
para que Deus levantasse você para pregar a palavra. Naquele momento eu abracei minha mãe, eu chorei com ela e disse: mamãe, a senhora está me ensinando as coisas mais importantes da minha vida. A senhora está me ensinando que uma mãe nunca, um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. Segundo, a senhora está me ensinando que o importante não são os meus sonhos, o importante são os projetos de Deus na minha vida. E eu estou pronto sempre para abrir mão dos meus sonhos, para que os planos de Deus se cumpram na minha história, na minha vida. Nunca desista de seus sonhos, mas se preciso for, abra mão dos seus sonhos, por causa do plano e do projeto de Deus na sua vida.